Você está ouvindo o Stricto Sem Filtro, o podcast para falar sobre coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico e sobre coisas acadêmicas também. Quer mais qualidade de vida na trajetória acadêmica? Venha para o Acadêmicos Anônimos. Trabalho coletivo, acolhimento psicológico, assessorias e trilhas de aprendizagem. Utilize o cupom STRICTO que está na descrição. Oi, gente, eu sou a Alana. E eu sou a Naina. E hoje a gente trouxe, já para começar essa temporada, um tema que é custoso para a galera da academia e especialmente como mulher também. Acho que a gente tem também um pouco mais esse local para falar da super dificuldade de pedir, de aceitar ajuda, de ver o que a gente consegue dividir, né? De não carregar tudo sozinha. E a gente, assim, enquanto criadora de conteúdo acadêmico também, recebe o tempo todo, ouve muito a galera com essa dificuldade, né? Reclamar disso. Então vamos tentar esmiuçar, conversar e dar uma desabafada aqui também. E já vou jogar pra ti, Alana, se tu acha também que pedir ajuda é uma treta. Sim, gente, pedir ajuda é uma treta. Tanto que é conteúdo, eu acho que é de um assunto que nos rodeia muito, eu acho, especialmente enquanto mulheres, né? Nessa temporada a gente vai ter um episódio sobre parentalidade e a gente sabe que quando você tem algum conteúdo que fala sobre maternidade, por exemplo, normalmente esse conteúdo traz, né, ali na carona o tá tudo bem pedir ajuda. Porque a gente não precisa dar conta de tudo, na verdade, a gente precisa fazer as coisas funcionarem, né? No caso da maternidade, você precisa fazer com que a criança sobreviva. Fique viva. Fique viva, né? E no caso da sua pesquisa também. Tem que deixar a pesquisa viva. Que ela fique viva e ela termine, né, de uma forma que atenda, né, que responda ao problema de pesquisa, né, que termine como uma pesquisa, que dê para publicar, enfim, né, com seus objetivos. E aí, nesse processo, muitas vezes a gente vai se sobrecarregar demais, né, eu acho que não tem como não traçar um paralelo, né, com esses temas como maternidade, eu acho que também como jornadas duplas, jornadas triplas, quem está nos ouvindo agora, né, a gente tem o Acadêmicos Anônimos, que é um grupo que se reúne várias vezes durante o dia para tratar juntos, né, da pesquisa, para trabalhar juntos na sua pesquisa, e existem horários que são aqueles horários, né, de pessoas que ainda passaram as 8 horas do dia trabalhando em outra coisa, então, assim, a sobrecarga, quando a gente fala da vida acadêmica, ela é real, e assim, existem escapes, né? E assim, um escape, na verdade é um escape, né? Uma forma de gerenciar é pedir ajuda. Mas é uma treta. É uma treta, né? Porque eu penso que o que eu vejo é que pra gente pedir ajuda, a gente primeiro tem que passar pelo processo de aceitar que a gente não vai dar conta daquilo sozinho, assim. Então, acho que tem essa frustração de, tá, entendi. Tudo isso aqui que eu quero fazer, eu vou ter que escolher alguma das coisas e outras coisas eu vou ter que... E não é nem delegar, né? Eu acho que delegar tem outras formas, assim, mas é realmente pedir ajuda, é pedir um socorro, é pedir um colo, né? É pedir, assim, um help mesmo, assim, né? Exatamente. Até porque eu acho que a ajuda, ela vem em variadas formas, assim, e eu lembro, isso aconteceu faz poucas semanas. Teve um dia em que eu tava extremamente sobrecarregada, assim, realmente não dando conta. E eu lembro que eu encontrei nesse dia, assim, muito por acaso, encontrei uma amiga, assim, na rua, e a gente conversou uns 20 minutos, e aí eu lembro que logo depois eu pensei assim, nossa, tudo que eu tava precisando era uma energia feminina, sabe? Um encontrinho, um respirar. Às vezes a ajuda vem dessa forma também. Mas o principal, eu acho que quando a gente tá falando do trabalho acadêmico, especialmente, você tem que começar a encarar o trabalho acadêmico como, ok, eu tenho que entregar essa pesquisa. O que eu preciso fazer para conseguir entregá-la? E o que eu preciso fazer é, assim, quais apoios eu preciso, de quais ferramentas eu preciso, e não encarar, porque isso é muito cultural, né? Não encarar como uma jornada que você tem que fazer do começo ao fim completamente sozinho. Eu acho que tem um pouquinho, parece quase uma ideia na vida acadêmica,
Parece que a pessoa tá sempre no processo seletivo. Não tem, tipo... bom, a gente tá com o presidente aí, vou falar, mas que parece que tá fazendo campanha, né? Os 4 anos de governo tá fazendo campanha. E tem gente, a maioria das pessoas que eu ouço, assim, da vida acadêmica, que tem essa dificuldade de pedir ajuda, parece que passou o processo seletivo, entrou no mestrado, no doutorado, mas segue no processo seletivo, tentando sustentar, assim, mostrar que não é uma fraude, sabe? Porque aí, se você pedir ajuda, vai parecer que, olha, eu mostrei que eu não era tão boa quanto eu tava dizendo que eu era no processo seletivo, assim, sabe? Né? Daqui a pouco vem alguém aqui dar um tapinha no ombro, dizendo assim, ó, queridinho ou queridinha, agora a gente já sabe tudo, você não dá conta de tudo sozinho. Pegue suas coisinhas, pegue sua caixa e passe no RH. Exatamente, pega tuas fotos aí e vai embora. E acho que sai também um pouco dessa ideia. Parece que as pessoas entram no mestrado querendo estar prontas já, né? E não entendem esse processo, assim. Parece que o mestrado, o doutorado é só para ir lá pegar o diploma e pronto, virei mestra, né? Virei doutora. E não aceita que é um processo, é uma jornada, né? Uma jornada longa pra caramba, assim, que mesmo, eu acho que o mais impactante, o doutorado também tá sendo, assim, muito doido, impactante, mas o mestrado para mim foi mais, assim, porque é realmente aquele momento, aquele boom, assim, que tu sai de um contexto onde tu era ou estava afastado da academia, ou estava como aluna, assim, de uma forma bem passiva, estudando para as provas, né, fazendo aquilo que precisava ser feito. Eu, pelo menos, já fazia pesquisa na iniciação científica, mas, assim, tava ali, né, construindo a minha trajetória, não tinha essa grande responsabilidade que é você fazer uma dissertação em 2 anos, né, fora um monte de disciplinas e que muda tudo. A forma mesmo do ensino é totalmente diferente, né? É uma jornada que te tira de aluna para uma posição onde você está apta a ensinar como mestra. Então, assim, é uma jornada muito longa para caber em 2 anos. E aí, tentar entrar pronto já e não poder pedir ajuda, não poder se construir, não ter esse processo de aprendizado, eu acho até violento, né? Sim, e assim, mais do que isso, né? É uma jornada que te prepara para ensinar, mas ela é um treinamento. Então, assim como o doutorado, ele é um treinamento em pesquisa, então a gente não pode esperar estar pronto. E tem um problema que chega muito, assim, pelos seguidores da doutoranda, que é o problema dos 3 meses, assim, eu já apelidei do problema dos 3 meses, porque é sempre esse número, assim, ele se repete muito. E assim, Eu tenho 3 meses para terminar a tese. Socorro, o que eu faço? Não fiz nada até agora, socorro. aí você começa a conversar mais com a pessoa, e aí, assim, você entende que toda aquela construção de quase 4 anos, a pessoa não enxerga como uma construção válida. Parece que só o que é realmente concreto é a tese. Não, é a tese. Mas, assim, enquanto isso, a pessoa aprendeu a pesquisar, a pessoa aprendeu a delimitar sua pesquisa, a pessoa aprendeu direito o que é um problema, como formular, como são os objetivos, aprendeu sobre método, aprendeu a malemolência da gestão de projetos, aprendeu, dependendo do método, também a malemolência de entrar em contato com pessoas, aprendeu um monte de coisas. Participou de um monte de evento, fez um monte de networking, conheceu um monte de gente foda. Deu aula. Um monte de gente bosta também conheceu. Também. Então, assim, meu Deus, casou, descasou, teve filho. E aí, acho que, tipo, não, eu só tenho 3 meses para tese. E assim, a minha resposta sempre é assim, tá, mas assim, você já fez a maior parte, agora escreve, tipo, você já tem os dados? Tenho. Já analisou? Já. Então tá, então assim, 3 meses é aceitável. Tipo, você passou esse tempo inteiro construindo, agora é colocar o telhadinho, assim, então tá ok, dá certo. Não, perfeito. Olha, se fosse uma análise, a gente encerraria aqui, porque é isso, assim, é olhar para essa trajetória como só baseado no resultado, que é esse resultado qual que é? A tese ou a dissertação, né? Eu acho que, para mim, esse é o grande problema de a gente não quebrar tudo que a gente precisa fazer em tarefinhas e colocar mensuráveis e conseguir reconhecer que, assim, cada artigo que você lê, é um passo, sabe? Cada fichamento, cada evento, cada coisa que você escreveu e que depois acabou não entrando no texto, tudo isso fez parte, não é só porque não foi pro texto final que aquilo não valeu a pena, né? Exatamente. E acho que entra nessa parte de ajuda também, até eu acho que pela construção da rede de apoio. Eu, pelo menos, sou uma pessoa
Eu sou muito grata, assim, à vida acadêmica pelas pessoas que ela me trouxe. Assim, já fiz posts sobre isso. E como é que... Não tem como mensurar. Não é sobre a tese, não é sobre a dissertação. Mas as minhas melhores amigas vieram do meu mestrado. A gente, né? A nossa amizade veio da vida acadêmica. Ah, às vezes eu sou fofa. Fiquei com vergonha. Mas se eu não tivesse na vida acadêmica, não tivesse traçado o caminho que eu tracei, por causa da vida acadêmica, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, assim, não teria as pessoas ao meu redor. Então, isso para mim também vem do mestrado e do doutorado, sabe? Não só os artigos, o Lattes e a maior parte das ajudas que eu tenho hoje vem dessas relações, assim. Sim. Então, acho isso muito rico. E sabe que, assim, a gente sempre teve o mesmo discurso, né? Então, eu acho que isso que nos aproximou, um discurso que vem do nosso pensamento mesmo, né? Que é a questão do produtivismo e da produtividade. E com certeza tem muita gente que também não consegue compreender quando a gente fala sobre produtividade, acha que a gente está dizendo assim, não publica, não faz a tese, não faz. E não é isso. Quando a gente está falando sobre produtividade, é ter esse entendimento de que, gente, a tese é uma parte. Sim, você vai fazer, você tem que publicar, mas que também você tem que aprender com as rejeições de artigo, que você também tem que pensar nas outras pessoas que estão no mesmo ambiente que você, pensar nos seus colegas, conversar, trocar informações e se tornar um profissional, seja docente ou não, mais completo. Quando a gente fala a nossa produtividade, que a gente acredita, é a produtividade como um meio, né? Como isso que conecta você, o momento que você tá, com os seus objetivos de vida, com a qualidade de vida que você quer ter, o tipo de vida que você quer viver, o tipo de vida que você quer experienciar, né? Enquanto prazer mesmo, assim, né? E aí, para cada pessoa vai ser um tipo de coisa. Às vezes eu sou super produtiva cuidando das minhas plantas. Sim. Então, assim, enquanto produtivismo é isso de centrar toda a tua vida, organizar toda a tua vida em prol daquilo que você vai produzir enquanto trabalho, né? Então, tudo tem que estar ajeitado para que eu consiga produzir a minha tese, para que eu consiga produzir a minha dissertação. A gente não acredita nisso, né? É só uma parte. Até porque quanta gente sai no mestrado e doutorado e depois já não sabe mais nem quem se é, né? Porque acabou que a pós-graduação virou quem é a pessoa, virou a personalidade da pessoa. E aí, tem que construir outras coisas, né? Por isso que é importante ter relacionamentos, ter hobbies, ter amizades, ter outras coisas, né? Ali na vida. E para isso a gente tem que pedir ajuda, porque senão vai ser difícil. Isso, assim, para mim é super uma treta também, né? No sentido de que, na minha construção, assim, familiar, eu fui uma criança que amadureceu muito cedo, sempre assim. Eu venho de um ambiente, de um contexto familiar meio desorganizado, meio a coisa vai acontecendo como vai. Tanto que quando eu era jovem, tipo adolescente, eu adorava ir pra catequese. Olha só, gente, eu adorava, né? Eu sou católica. Eu sou católica crismada, né? Eu adorava Eu também. catequese. Miga, eu também fiz a crisma. Hã? Quase ninguém fez a crisma, eu também fiz a crisma. Eu fiz a crisma, porque... Olha já aquele projetando, né? Se eu quisesse casar, se eu quisesse ser madrinha de... Melhor já matar e já ter. Mas assim, a minha madrinha era catequista e o que eu gostava muito era da coisa da disciplina, de ter, assim, porque na minha casa não tinha. Sim. Então acabou que eu fui me construindo assim como, eu tenho que fazer, que senão ninguém vai fazer. E isso me fez uma adulta com muita dificuldade de pedir ajuda, assim. E aí, desde que eu entrei na terapia, desde 2017, eu venho trabalhando muito nisso, assim. E uma coisa que eu identifiquei, que eu fui vendo, é que ao mesmo passo em que a gente tem que aprender a pedir ajuda, a gente tem que aprender a ouvir a ajuda das pessoas e ajudar também. Não isso na mesma pessoa, porque é todo um processo de você aprender a pedir ajuda, mas se você pede ajuda para uma pessoa que não está apta a te ouvir, isso acaba gerando um processo de culpa também, né? Porque aí não vem nem a ajuda e ainda vem tipo um julgamento e você fica se sentindo meio insuficiente, assim. É difícil. Socialmente, acho que é um problema social, assim. Sabe que eu fiquei pensando, eu acho que isso vem muito, assim, de família, apesar de ambas crismadas. Eu venho de uma estrutura de família diferente, assim, eu venho bem família, estrutura tradicional, sabe? A mãe, o pai, a irmã, e, tipo, pais casados, e tudo organizadinho, rotina organizadinha, assim, sabe? Tudo dentro. E assim, eu fiquei refletindo
antes do nosso episódio. Assim, eu nunca tive problema com pedir ajuda, assim, eu sou bem de boas com isso. Inclusive, eu lembro, assim, no mestrado, que, assim, para mim foi um choque de realidade. Eu estava bastante tempo afastada da universidade, eu já há uns 5 anos. Então, assim, cheguei no mestrado, aquele ambiente hiperacadêmico, né, no mais alto grau acadêmico, assim, tipo, respirando aquela cultura de uma pós estricto sensu. E eu lembro que, assim, em alguns momentos eu ficava, assim, calada por receio. Só que com os colegas eu era bem sincera. Então, assim, eu disse assim: não entendi nada, não entendi, por exemplo, porra nenhuma, coloque um pi desse texto. Tipo, e eu comentava essas coisas. E aí eu tinha outros colegas, né? Meu mestrado foi profissional, eu acho que isso nos ajudou muito também enquanto turma. Então, assim, eu tinha colegas que estavam na mesma situação que eu, que vinham do mercado, então a gente falava muito abertamente sobre as nossas dificuldades. Então, assim, não entendemos o texto, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe com quem falar. E aí a gente conseguia trocar muito essas informações e ir se ajudando. Então, o meu mestrado, ele teve já, assim, esse ambiente mais acolhedor, que a turma mesmo promoveu. E aí eu levei muito isso para o doutorado, tanto que no doutorado eu comecei o doutoranda, pensando assim, não, tipo, isso tem que ir para mais gente. E tu não era bolsista também no mestrado, né, Não, amiga? não Eu era acho que isso bolsista. pega, sabia? Eu acho Muito, que pra quem tem verdade. bolsa é mais puxado você pedir ajuda, porque além de você estar sempre se provando nesse processo seletivo eterno, ainda tem a bolsa. Então, assim, você tem que ser bom. É uma coisa assim, aquilo que botarem na tua mão, tu tem que conseguir fazer, tem que conseguir resolver. E aí, como é que você vai mostrar a vulnerabilidade? Porque ajuda está diretamente relacionada a você mostrar uma vulnerabilidade, né? Sim. Bom, aqui eu tenho um gap, né? Eu tenho uma lacuna e você pode contribuir comigo, me ajudar nessa parte aqui. Agora, se não tem espaço para mostrar gap, né? Como é que entra? Eu acho que acaba ficando muito fechado. A relação do bolsista é diferente com esse tema, Mas tem, eu certamente. acho, essa coisa familiar, sim, também, porque... Nossa, meu sonho quando eu era criança era, tipo, a minha mãe acordar cedo e a gente tomar café da manhã. Era assim, era muito diferente, porque os horários dela eram diferentes, assim, ela acordava mais tarde. E eu acho que isso é, tipo, comportamento, é como a gente cria hábito, né? Você pede ajuda, você recebe ajuda. Você pede ajuda, você recebe ajuda. Sim. E aí você naturaliza isso, que você vai pedir ajuda, você vai receber ajuda. Agora, você pede, não vem. Você pede, vem com uma cobrança. Você pede, vem uma coisa pior, você naturaliza que tem que fazer sozinha. Então, eu acho que esse é o desafio. E assim, né? A gente fala da família tradicional brasileira, mas entre nós duas, a minha família é a mais tradicional brasileira. Porque, via de regra, no Brasil, as pessoas têm famílias mais desestruturadas. É verdade. De mãe solo, de pais que não participaram, né? É verdade. Então, assim, acho que muita gente passa por esse perrengue também. E até coisa de mudança, não é nem só coisa acadêmica, não. Mas aí, voltando para academia, será que isso tem a ver alguma coisa com a competição? Porque é um ambiente muito competitivo também, né? A vida acadêmica. Sem dúvidas, e aí eu acho que isso para bolsistas ou não. E aí, assim, no mestrado, eu acho que é um caso, mas os mestrados passam muito rápido, né? Assim, eu acho que você não tem nem muito tempo para se mostrar, vamos colocar assim, sabe? Tipo, você, tipo assim, tá ali no meio, o mestrado passa como um furacão na nossa vida. E já no doutorado existe eu pelo menos senti assim, existe um protagonismo, existe uma individualização, sabe? Eu lembro assim durante o doutorado eu ser chamada pelo nome por outras pessoas, tipo as pessoas saberem o que eu pesquiso. Não, eu ser chamada pelo nome. Não, mas sabe, tipo assim, fala com a Alana, que é a orientanda do professor, sabe? Então, assim, é isso, sabe? As pessoas saberem quem você é e o que você pesquisa e fala com não sei o quê. Então, eu acho que existe uma responsabilidade para começar e existe o tal do ambiente competitivo da academia que, assim, faz realmente com que pedir ajuda muitas vezes acabe sendo um ato de coragem. E muita coragem. Mas eu acho que isso, porque eu ri, mas é que é exatamente isso. Tu tá falando, né? Depois de um tempo, começaram a me chamar pelo nome. E eu acho isso bem significativo, porque a gente tem um ambiente
que tenta tratar de forma homogênea, como se todo mundo fosse igual, né? E vulnerabilidade e essa lacuna tá relacionada a singularizar, né? Então cada pessoa vai ter uma trajetória. E como é que singulariza num contexto onde todo mundo é tratado da mesma forma? Sim. Como se fosse todo mundo igual, né? Então, aí que tá. Realmente, não tem como tratar pelo nome, né? Porque vai ser todo mundo ali aluno do mestrado. Mas, assim, onde eu fiz mestrado, e quem fez mestrado comigo ou no mesmo programa que estiver ouvindo vai totalmente se identificar, porque, assim, tem a galera que já era da instituição, desde a graduação, e é bizarro, tá? Porque eu fiz o processo seletivo, eu não tava morando em Florianópolis, eu morava em Chapecó. E eu não sabia, mas eles super, assim, a galera daqui, que é do centro, se reunia para tipo, ver eles abrindo a lista de aprovados. Nossa! Pra ir lá ver no mural, antes de sair no site. Meu Deus, foi sorteio da Mega Sena. Menina, é um evento, a galera é super competitiva, super, Meu super, Deus. super, assim, tanto que se fechavam muito em grupos. Quem era daqui mesmo, assim, quem já era do centro, assim, já entrava com a sua manada pronta, sabe? Não precisava Sim. construir também. E aí ficava um pouco difícil também de se infiltrar, de construir relações. Eu sei que, assim, eu cheguei no primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém, porque eu não tinha participado desse show, né? Sim. Mas todo mundo já sabia quem que eu era, foi super desconfortável, assim, sabe? Mas não era um saber quem eu era de forma positiva, era só tipo, cara, por que essa guria tá aqui, sabe? E aí tinha isso, né? Ou eu entrava nessa de tentar ficar me provando e entrar na lógica do processo seletivo, eu adotei o caminho inverso, que foi, nossa, eu espero que não me notem. Eu vou aqui. Low profile total. Exatamente, quanto menos me notarem, melhor. E foi prejudicial, né? Depois que eu saí e tal, que eu precisei construir meu perfil para ser um perfil mais empregável. Então, acho que, pô, é difícil bancar também esse ambiente competitivo, assim, hostil. Por mais que a gente passe bem, eu não tive nenhum atrito, assim, muito... Tirando a crise no Banco do Brasil, que eu fui pra terapia, que todo mundo já sabe. Mas tirando isso, né, eu fiquei super bem, super ótima. Mas mesmo quem sai bem, eu acho que tem essas consequências, né? Que foi algo que a gente falou muito na última temporada também, do episódio da Babi, né? Sim. E aí tem uma outra questão sobre ajuda que me ocorreu agora. E assim, com o tempo no doutorado, eu fui meio que encontrando minha turma, sabe? Então, assim, fui me identificando com alguns colegas que estudavam o mesmo tema, não necessariamente orientandos do meu orientador também, mas muitos deles também. E assim, a gente meio que formou, sabe, uma rede. E eu achei muito querido, já assim, em época pré-defesa, uma colega minha de doutorado me mandou uma mensagem dizendo assim: Alana, eu não sei se tu viu, mas eu acho que a gente tá mais ou menos na mesma fase de montar a banca, mas saiu uma regulamentação nova e tem que preencher um formulário novo para substituir membro da banca. Ó, tá aqui o formulário como eu preenchi para tu só fazer igual, se tu ainda não fez. Tipo, meu... É isso, Vinícius, coloque umas palminhas aí. Troféu assim fofura. Troféu fofura total, assim. E assim, seja esse tipo de pessoa, sabe? Porque assim, eu não tinha nem pedido ajuda, na real. Mas certamente ou precisaria pedir ajuda ou entregaria atrasado, sabe? Mas assim, tipo, meu, cuida da tua turma, sabe? Tipo assim, seja essa pessoa. Ela foi muito querida e eu pensei assim, meu Deus, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu falo pessoa. bastante pra galera do Acadêmicos Anônimos, que a gente tem o A-Talks, né, pra conversar e tal, sobre questões. Às vezes a galera fica muito tentando marcar os churras da turma. Eu já falei isso no Acadêmicos Anônimos. Gente, o churras da minha turma de mestrado não saiu até hoje. Já faz anos que eu terminei, mas não saiu. Mas assim, encontre a sua galera, que é tipo 2 pessoas, 3 pessoas. Se aproxime, invista essa energia toda que estão tentando marcar um almoço com 30 pessoas, que ninguém vai conseguir se conversar direito. Pega essa energia e chama a galera para tomar um café. 1 pessoa, 2 pessoas. Porque assim tu vai construindo a tua galerinha, né? A gente não precisa ser amigo de todo mundo. Não, exatamente, assim, e essas relações, elas acabam, assim, tendo um nível de importância melhor na sua vida, assim, elas têm muito mais chance de ir pra depois, sabe, de você lembrar dessa pessoa, de repente, daqui 10 anos, daqui a pouco essa pessoa ser um contato profissional importante pra você, então, assim, realmente construir uma relação, né, mais uma vez, chama a pessoa pelo nome, não trata como massa. Exatamente, gente, Sim. A gente merece, todo mundo merece ter um círculo de pessoas que nos chame pelo nome e que
que eu acho que se identifique com a gente não apesar das nossas vulnerabilidades, mas exatamente por causa delas. É muito bonito Exatamente. isso, a gente se conectar por essas características, né? A gente fazer laço pelas coisas, pelos incômodos, pelas coisas que a gente não curte tanto, né? Por coisas que às vezes a gente não leva para esse âmbito, digamos, que é, entre aspas, profissional, né? Porque a gente também não acredita muito nessa divisão profissional pessoal, Não, né? Quando uma coisa tá exatamente. desandando, tá tudo meio desandando. E É, tu acha que ter ajuda tira o mérito individual de de quando forma alcançar? alguma. De forma alguma. Até porque eu acho que a gente falou sobre isso um pouquinho, né? Foi uma pincelada no início do episódio. Mas, assim, pós-graduação e outras coisas da vida também, assim, ó, você tem os seus objetivos para atingir. Tipo assim, preciso que a criança sobreviva, preciso entregar a tese, preciso entregar um trabalho, preciso, sei lá, montar uma festa de aniversário. Uhum. Então, assim, você tem o projeto, você tem o objetivo do seu projeto, tá? E agora, o que você precisa fazer para atingir esse projeto? E claro, existe em relação, eu acho, à educação e à universidade, especialmente a universidade pública, aquela fantasia de que tudo tem que ser feito por você, que você é o dono da pesquisa, começo, meio e fim, e tem que fazer 100% de tudo, e de que tudo tem que ser grátis. Uhum, uhum. Então, assim, existe essa cultura, mas assim, estamos aqui para falar que, assim, não é assim, não é assim, você tem um projeto para gerenciar, é o da sua tese, mas assim, existem ajudas que você pode ter. Exatamente, exatamente. E eu acho que quando a gente fala de mérito, também para não confundir com meritocracia, que não é isso, É, né? Dá para ter mérito desde que isso não embase políticas é, governamentais. Mérito individual é essa coisa de atingir, né? Algo. isso, E de. para mim, você conseguir conectar pessoas no teu propósito é um super mérito, porque depende de boa comunicação. Você tem que ter liderança, né? Para conseguir separar o que tem que ser você de fato, o que você pode pedir ajuda, delegar para alguém, e que essa ajuda pode ser uma ajuda de bom grado ou pode ser uma ajuda paga, né? Sim, E isso vai passar pelo teu filtro, pelo teu crivo, e confiança também. Acho que a gente está numa sociedade tão individualista que às vezes a nossa dificuldade de pedir ajuda, ela não é tão fofinha assim, não. Ela é falta de confiança porque a gente quer que as coisas sejam feitas do jeito como a gente quer. sim. E isso não vai acontecer. Se tem outra pessoa fazendo, a pessoa vai fazer daquele jeito, né? Uhum. Então, conseguir confiar, assim, tu vê, tipo a gente, né, Alana? Olha quanta coisa a gente tá tocando juntas. Se eu não confiasse em você, se você não confiasse em mim, a gente não ia estar nem na metade disso, assim, porque não dá pra uma pessoa fazer tudo. Exatamente. E claro, né, também tem, a gente precisa entender esse filtro que você falou, é muito importante, porque assim, eu quero que tudo saia do jeito que eu quero, mas às vezes eu tô tão sobrecarregada que aquilo que eu vou fazer não vai sair do jeito que eu quero também. Então, assim, você tem que atuar de forma a conseguir aderir ao cenário. Não vamos colocar menos pior, porque eu acho que assim, não são cenários ruins, mas aquele cenário Possível. possível. Ai, nossa, amizade quando as pessoas começam a falar junto. Essa é uma marca bem construída. Exatamente. Vou usar nosso exemplo de novo, né? Porque a gente tá. A Alana tá terminando a tese, eu tô Uhum. quase chegando na hora de terminar minha tese. E além disso, a Alana trabalha, servidora pública, eu também dou aula, sou bolsista, tem um monte de coisa. E aí, quando você começa a se direcionar para os seus objetivos, você invariavelmente vai ter que pedir ajuda em outras coisas, ou vai ter que Sim. abdicar desse controle em outras coisas, assim. Então, eu lembro que para mim, eu adotei o Inácio, né, recentemente. O meu filtro foi conversar com as pessoas. Então, tipo, eu falei contigo, falei com amigas que poderiam ser minhas redes de apoio aqui, para saber se eu teria ajuda em algum momento que precisasse. E foi uma Sim. coisa que me deu mais base. Eu não vou dizer que ficou mais fácil a decisão, porque a responsabilidade ainda é minha, mas me deu base de tomar essa decisão, assim. Então, não sei, um processo muito gostoso, assim. Para mim tá sendo sensacional essa coisa de saber pedir ajuda e conseguir ajudar também. Assim. Inclusive, assim, esse caminho inverso é muito interessante, né? Você aderir a uma empreitada nova se você souber que pode contar com ajuda. Então, assim, um exemplo prático de vida acadêmica, né? Você começar a dizer sim para tudo de grupo de pesquisa, dizer sim para mais artigos, dizer sim para mais pesquisas, tá? E aí, você tem tudo o que precisa para abraçar tudo isso?
Então, isso pode começar a balizar suas escolhas também. Tipo, você vai ter que, sei lá, para participar do grupo de pesquisa, você não vai estar em casa nos dias tais e nos horários tais, mas você tem filho que está em casa. E aí, você vai ter ajuda? Exatamente. Acho que esse final de semana eu joguei baralho. E a gente pode aprender muito com o jogo de cartas. Porque, assim, tem essa lógica básica que é: você tem que ter na sua mão as cartas que você precisa para você montar o seu jogo. Cada jogo vai ter um objetivo. Toda vez que você pesca, então vem alguma coisa para sua mão, você analisa o que faz sentido e você tem que jogar fora uma carta, né? Então, se a gente fosse jogar um jogo de cartas que a gente só pesca e não tira nenhuma, rapidamente o jogo teria que acabar, porque não ia dar para segurar todas as cartas na mão, assim. E eu vejo que com oportunidades, principalmente quem está na vida acadêmica, tem muita dificuldade de analisar. Bom, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um jogo de... agora eu não sei os naipes, mas enfim, tô fazendo um jogo de alguma coisa que... Ás, 2, 3, 4, 5, 6 de vermelho, tipo, não sei o nome dos naipes. Copas, exatamente. E daí veio uma carta nada a ver. Se não tá dentro do meu jogo, eu vou ter que pôr ela fora. Assim, e aí parece que as pessoas não definiram qual que é o jogo que elas estão fazendo. Então lá estão com um monte de jogo rolando. Aí chega a carta, elas não conseguem fazer essa escolha e elas ficam tentando colocar na mão. E aí, de repente, cai todas as cartas. Daí que chega a galera, assim, como que eu organizo? Gente, voltando, assim, começando desde o começo, porque você vai ter que ver qual que é o jogo que faz sentido, para daí ver qual que é a carta que faz sentido, para daí ver quantas cartas cabem na sua mão, né? E é uma lógica meio simples, assim, mas que é puxada, né? Porque a gente tem medo de dizer não para uma oportunidade e ficar sem carta nenhuma, né? E essa ajuda, tu acha que vale também contratar? A gente já falou um pouco sobre isso, mas pagar, pode? Pode, e aí... E pode cobrar para ajudar? E pode, e venho trazer exemplos. Também, né, eu falei dos 3 meses, né, que são regra, que chega muito para mim. E tem uma outra dúvida que chega muito na doutoranda, que é: posso terceirizar a análise dos meus dados? E aí eu acho que tem tudo a ver com essa questão que a gente falou do mérito. A pessoa normalmente acha que se alguém for rodar os seus dados num software e entregar para você a análise feita, você não tem o mérito daquela tese ou daquela dissertação. E normalmente a minha resposta é sim. E me assusta muito às vezes quando eu respondo a caixinha e digo assim: não tem problema nenhum, terceiriza essa parte, desde que você saiba o que essas análises querem dizer e o que esses resultados querem dizer. Tipo, entendeu? É mecânico o trabalho. E aí eu coloco uma enquete, tipo assim, vocês concordam? E vem maioria. Não. Não, vai fazer sozinho. Vou fazer Foda-se eu. Porque, gente, é um serviço. É um serviço, tipo... tudo bem, sabe? Tipo, você pode terceirizar. E também, assim como, se você identifica, assim, puxa, eu sou muito bom em alguma coisa, tipo, a minha ajuda pode fazer diferença para muita gente. Tipo, por que não cobrar? Sendo que a gente está no sistema capitalista e a gente precisa de dinheiro para viver nele, assim. Eu acho que isso também, vou fazer um paralelo com coisa de limpeza de casa, né? Porque eu acho que a gente vem de uma cultura, e isso pega muita coisa do gênero, porque tu vê, na minha casa, eu não consigo não receber alguém e não dizer, não repara a bagunça. Gente, assim, ó, eu não digo oi, eu digo não repara a bagunça. E toda vez eu mordo a minha língua e eu penso, eu quero parar com esse costume feio, e eu não consigo. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre odiei fazer atividade doméstica, eu não gosto até hoje, assim, faço porque faz parte da manutenção da vida adulta, mas não curto. Nunca senti esse prazer, assim, de tipo assim, ai, casa limpa, hein? O sábado inteiro fazendo faxina. Assim, não sinto, tá? Não é meu rolê. E eu lembro que a minha mãe dizia assim: pra você contratar, você precisa saber fazer. E eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que saber o resultado. Saber o resultado, saber do processo, até para você conseguir saber quanto que custa isso para você. Porque se você vai contratar alguém para fazer uma análise estatística, você nunca nem tentou fazer uma análise estatística, a pessoa vai te cobrar, sei lá, R$200, você vai, ai, que caro. Mas pega e vai fazer então para ver quanto é que é. Sabe, a mesma coisa do serviço doméstico. Ai, que caro, sei lá, R$250 uma faxina. Pô, mas faz você o dia inteiro um trabalho pesado pra caramba. Geralmente não tem, né? Como é um trabalho esporádico, não vai ter direitos atrelados. Quem que são as mulheres que estão ali, né? Você tá terceirizando para uma outra mulher. Mas assim, saiba o quanto de trabalho isso te toma para você pagar
e paga se for da sua escolha, se você consegue fazer essa escolha, né? Agora, de forma justa, né? De forma digna. Isso vale também para os serviços acadêmicos. Tá Sim. achando caro, gente, uma revisão, uma assessoria? Sei lá, faz então pra ver quanto é que custa, sabe? Sim. E assim, isso é uma coisa que eu falo bastante e que eu acredito muito nisso. Ajuda, principalmente nas assessorias, que é o serviço que a gente mais presta, né? Esse tipo de ajuda estratégica as pessoas sempre tiveram. Porque, assim, 20 anos atrás, quem entrava na pós-graduação era o pessoal de uma camada muito privilegiada da sim. sociedade, que o pai era amigo do reitor, que era não sei o quê. Quantos... É tão bonito até hoje, assim, eu vejo, sabe, o filho do professor de direito, que seguiu a carreira do pai. Gente, isso é uma posição de privilégio. Um pai que já é doutor, que está numa posição numa universidade federal, e aí você segue, parece assim uma coisa tão... que lindo, seguiu a coisa da família. O problema para a sociedade que a gente vive é ter a galera da classe média chegando nesse lugar. É isso que incomoda. E aí vai a gente que não tem esses contatinhos. Eu, pelo menos, a minha família, ninguém tinha feito nem faculdade. Não, assim. na minha também não. Então, ajuda a galera tava tendo, né? Só que não estavam pagando. Eu só tinha a Crisma. Tudo que eu tinha era Crisma. Cursinho de francês e eu tava me achando indo pra Crisma. Então, assim, aí não vou poder, sabe, economizar ali um dinheirinho e contratar alguém pra me ajudar de uma forma séria, ética, bem feita, sabe? Então, é isso, gente. É uma mudança social também. E tem, eu acho, mais uma questão que a gente precisa colocar na balança quando vai pedir ajuda e pagar por uma ajuda. É ter uma noção do quanto que vale a sua hora. E isso, né, agora que a gente já, né, a nossa parceria se tornou uma sociedade e a gente tem noção do nosso negócio, das nossas atividades, assim, eu sou uma pessoa que tem essa vamos colocar assim, essa mania, este hábito, né? De assim, deixa que eu faça isso porque eu gosto de fazer. E aí vou fazer uma coisinha que é até simples, assim, ela tem um grau de complexidade, assim, tranquilo. E aí, normalmente, né, você vem e fala assim, tá, mas quanto que custa a tua hora? Então, não é mais válido você estar fazendo tal coisa mais estratégica e a gente pagar, né, para alguém fazer isso. E isso é uma coisa que a gente precisa muito pensar. Por mais que você seja bolsista, por mais que você trabalho em outra coisa, tipo assim, sou servidora pública e faço doutorado. Por mais que seja, assim, as nossas horas, elas custam, o tempo é um ativo muito precioso. Então, assim, tenha noção do quanto custa a sua hora, quanto custa a sua saúde, às vezes, tipo assim, eu não consigo... Tempo é vida, né? Tempo é vida, então assim, às vezes, assim, em vez de estar rodando dados no R, se você puder, sei lá, tá correndo na esteira, daqui a pouco você tá ganhando dinheiro com isso, entendeu? Ou vendo uma série, assim, parece série. que a galera ainda romantiza, né? Sábado à noite eu tô aqui rodando dados. Não. É pra achar isso bom? Exatamente. Isso é horrível. Tudo bem para quem precisa fazer, não é esse o ponto que a gente está tratando. A questão é para que romantizar também. Parece que... nossa, olha só, a pós-graduação tem que ser assim. Não tem. Não precisa ser assim. Não tem. Bom, vamos para os quadros? Partiu. Nosso primeiro quadro serviu de aprendizado, mas eu preferia ter ficado burra. Serviu de aprendizado, mas eu preferia ter ficado burra. Eu não vou nem explicar esse quadro, é isso mesmo, gente. Literal assim. Qual que é o seu? Gente, né, fim de tese, eu gostaria de relatar, eu fiz uma tese em 3 artigos, e um desses artigos tinha um estudo de caso. E eu fui coletando dados desse estudo de caso desde 2019 até 2022. Por quê? Precisava? Não precisava, já explico. Eu fiz entrevistas, tá? Coletei, fiz análise documental também. E fui fazendo entrevistas ao longo desse período. E aí, quando chegou a hora de escrever o artigo, eu me dei conta que, assim, puxa, olha só, aquela pessoa que eu entrevistei já nem trabalha mais nessa instituição. Tipo, aí comecei a pensar, nossa, meus dados estão desatualizados.
E aí eu comecei a fazer uma nova rodada, não de entrevista, mas assim, de follow-up com as pessoas. Um E aí, assim, update. fui, né, entrando em contato com os meus entrevistados, fui falando da minha pesquisa, perguntei como é que estavam as coisas, e assim, obtive alguma informação nova dali? Nenhuma. Absolutamente nenhuma, tá? É mais um elemento que eu usei para ocupar o meu tempo, para inchar minha tese, não precisava. Porque assim, o que você tem que ter noção? Se você montou um instrumento bem montado, validado, que atende ao que você precisa para responder o problema de pesquisa, gente, esses dados bastam. Então assim, bastam. Eu não precisava ter feito. Data eles e fechou, né? A Fechou. coleta acabou lá. Exatamente. O meu bom, eu tô agora mergulhando numa literatura completamente diferente, assim, que é a sociologia econômica, que tá sendo bem interessante, assim, as coisas estão montando, mas aí a minha orientadora tinha me mandado uma série de artigos, assim, depois que eu mandei um e-mail para ela implorando para ela me mandar referências, porque os meus orientadores, eles têm o seu jeitinho, né? E aí ela me mandou, mas ela me mandou assim uns artigos que já são usando a teoria para analisar fenômenos. Sim. E eu ficava assim, gente, mas o que tem a ver? E tem um texto que foi muito assim, que eu falei muito dele no pesquisa, que é um texto do Bourdieu, sobre análise do mercado de casa própria. E é assim, um texto de um parágrafo de uma página. E eu ficava, gente, mas o que tem a ver com casa própria? Meu Deus, o que tem a ver? Sabe, eu não conseguia entender, assim. E eu precisava de base, precisava de textos anteriores para entender essa teoria, para depois entender a aplicação, para ver como que aquele fenômeno poderia me ajudar a analisar o meu. E eu fiquei assim muito tempo. Quando eu falo muito, gente, a gente joga uma base de uns 3 meses, né? Porque eu não fico muito tempo passando perrengue, né? É uma característica minha. 87 anos. Exato. Foram uns 3 meses aí que eu fiquei passando um perrengue, buscando essas bibliografias. E aí teve um dia que eu decidi assim, não, eu vou mandar mensagem para uma amiga, que é minha colega do grupo de pesquisa. Mandei, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Quando eu posso te encontrar nessa semana? Você vai pra UFSC? E ela falou, vou estar lá amanhã em tal horário. Eu falei, fechou, vamos tomar um café, não sei o quê. Eu pago o café. Porque, assim... E aí, nossa, ela me ajudou demais. Ela me mandou um monte de coisa. Ela já fez tese usando essa teoria. Então, ela já sabia desses perrengues. Ela é da sociologia. Então, muita coisa assim, simplesmente dela me explicar, já me ajudou a entender, assim. Porque eu não sou cientista social, eu sou do direito. Então, é muito difícil, assim, né? Uma base que realmente levaria anos para construir. E isso é uma coisa que a gente falou muito naquele episódio de sensação de não saber tudo, né? Sim. Eu consigo entender que a minha contribuição é diferente. Eu não preciso ser cientista social, mas eu tenho que ter o mínimo de lente para conseguir analisar essa teoria, né? E trazer para o meu objeto. E assim, gente, devia ter mandado mensagem para ela na primeira semana, falando bem a verdade, assim. Depois de, tipo assim, 5 dias que eu tentei pesquisar, não deu, já tenho evidência de que não deu certo para mim. E vou... E assim, nossa, ajudou demais. Então, serviu de aprendizado, preferia ter ficado burro, mas enfim, o que importa é que deu tudo certo. Vamos pro pode indicar. Pode indicar. Pode indicar. Gente, eu tô muito acadêmica hoje. Ai, desculpa, assim, ó, poderia estar trazendo uma série. Inclusive tenho também. Depois, primeiro, né, aulas acadêmicos, depois vamos aos refrescos. Eu olhando para as minhas indicações, só refresco. Tá, mas então vou dar uma dica acadêmica e uma de refresco. A minha dica acadêmica é para o pessoal da pesquisa qualitativa, tá? Eu prezo muito, assim, pelo rigor, e eu sei que a pesquisa qualitativa, muitas vezes, ela sofre muita crítica em relação a isso. E tem um texto muito antigo, eu acho que ele é de 1985, tá? Que que ele foi muito importante para mim e eu repasso muito para outras pessoas sobre a confiabilidade na pesquisa qualitativa. Ele é um capítulo do livro Naturalistic Inquiry, da Lincoln e do Guba, tá os créditos no episódio, tá? Para vocês conseguirem encontrar. Esse capítulo se chama Estabelecendo Confiabilidade. Ele está disponível em PDF, assim, em qualquer pesquisa do Google, vocês conseguem encontrar esse PDF muito tranquilamente. É um capítulo curtinho, ele é em inglês, tá? E, assim, infelizmente eu não encontrei ele em português, mas é um inglês, apesar de um pouquinho mais antigo, tranquilo de entender. E eles falam sobre temas importantes como
triangulação, como o trabalho com os dados, como armazenar os dados, que ainda super servem para a pesquisa de hoje. E assim, foi um dos textos mais úteis para mim, especialmente na construção do estudo de caso. E os refrescos? E os refrescos. Gente, uma série. Eu cancelei a Netflix, então assim, eu estou por trás da queda das ações A culpa foi minha, fui eu. para assinar a HBO Max, que é mais ou menos o mesmo preço. E eu estou assistindo ainda, tá? Uma série muito boa na HBO que se chama The Undoing, que é com a Nicole Kidman. E o outro cara, que eu não lembro o nome, ele é um ator super famoso também. Gente, é suspense, tá? Fazia muito tempo que eu não assistia uma série de suspense real, assim, que você fica tenso, tá? Então, assim, momentos de tensão virão, mas é uma série muito interessante. Todo fim de episódio tem, assim, um plot twist, você fica meio sem saber o que esperar. Todos os personagens parecem que carregam mistérios. É muito bom, as atuações são maravilhosas. Fiquei ansiosa só de ouvir, não vou nem anotar. Brincadeira. É porque é o meu jeitinho. Ótima indicação, mas não. Eu não consegui assistir nem a última temporada de Stranger Things. Eu não assisti ainda, né? Tô sem Netflix agora. É verdade. Ups. Depois eu volto. Ótimo, pra quem gosta aí da coisa da tensão, fora a própria vida acadêmica, temos aí... Uma tensão alheia. Suspense não é muito meu rolê, sabia? Eu fico meio... Primeiro que eu sou maratonista, né? Sim. Aí já era, meu semestre já foi, eu fico até terminar. Mas eu fico muito, assim, com loucura. Mas vou anotar. Bom, gente, o meu, então, é só refresco, mas mais ou menos também. Eu vou começar indicando um livro da Ana Sui. Todo mundo sabe que eu sou cadeirinha da psicanálise, que eu gosto bastante. Não é novidade para ninguém, embora eu use outros referenciais também, né? Já me defendendo aqui, me explicando. Mas o livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Foi o último livro que ela lançou. E eu gosto, assim, muito dessa ideia de olhar para o amor como uma forma de existir no mundo, assim, algo que eu fui construindo nos últimos anos e que para mim tem feito muito sentido e que a Ana Sui retrata de uma forma muito bonita, muito, muito real, assim. Eu acho que é aquele texto que você lê e sente no corpo, sabe? Eu acho muito, muito legal, assim. E ela coloca como a psicanálise entende, né? Mas ela tá chamando ali de solidão, que a solidão ela é uma condição para o amor, né? A falta é uma condição para que a gente deseje, porque a gente não ia querer nada se a gente já tivesse, né? Sim. Então, isso está atrelado também ao amor, e eu penso nessa ética do cuidado e de pedir ajuda também, de pedir, de aceitar, de compreender a falta no outro, né? Porque para a gente poder ajudar alguém, a gente também tem que sustentar o nosso interesse nessa pessoa, mesmo que ela não seja perfeita, né? E aí todo mundo... Spoiler, não sei se você já sabe, mas ninguém é perfeito. Então, assim, foi um livro, assim, muito bom. Gostei muito de ter lido ele. Fica a indicação. Nossa, isso valida muito um pensamento meu sobre amor. Porque tem um meme de... Nem é meme, né? Aquelas imagens que todo mundo compartilha. Nossa, eu falei igual uma avó agora, né? Aquelas imagens que todo mundo compartilha. Que tá na internet. Que tá na internet. Que eu nem sei de quem é a frase, sempre atribuída a alguém. Mas assim, você tem que ser completo e encontrar alguém que te transborde. Gente, não. Tá todo mundo incompleto. E aí, assim, o rolê pode dar bom quando, assim, aquele elemento que te falta tem outra pessoa e vocês se complementam de uma forma legal. Exato, quebra-cabeça, Lego. Se tivesse todas as pecinhas completas, não monta, gente. Não cria laço, não dá liga. É isso mesmo. E outra indicação a gente tem uma trilha dentro da plataforma do Acadêmicos Anônimos que ela é de produtividade possível. E nela a gente tenta desconstruir essa ideia do produtivismo solitário e individualizado e criar novas narrativas e novos repertórios, assim, sobre o que a gente considera ser produtivo, a pessoa produtiva, e passa por essa ideia de ajuda também, né? A gente se esvaziar um pouco de si, né? E poder abrir espaço para conseguir aceitar ajuda e tudo mais. Então fica a indicação também, os links vão ficar lá no post do Instagram. Essa é uma trilha muito surpreendente, eu acho que, para as pessoas que participam, porque normalmente quando você fala assim de
vou participar de uma sessão de produtividade. Normalmente, eu acho que o pensamento primeiro vou baixar a cabeça e fazer minha agenda. Vou fazer uma planilha. Vou fazer uma planilha. E não, assim, é um pensamento muito mais profundo sobre a vida. Sobre a vida e sobre tudo que você quer, sobre seus objetivos, sobre aquilo que é caro para você, sobre aquilo que você não abre mão, sobre seus sonhos, enfim. É uma trilha, é bem emocionante até assim acompanhar, eu gosto muito. É isso, a gente tem. E é muito bonito isso, porque cada sessão ela bate de algum jeito nas pessoas. Então, é muito legal como a gente vê essa singularização mesmo, essa singularidade, como tem espaço ali para cada anônimo ser quem ele é, né? Ser quem a pessoa é, sem precisar seguir uma receita que a gente está impondo, né? Porque é uma coisa que a gente não acredita. Então, fica a indicação aí. E bora pedir ajuda. Bora. Então temos. Vou sair pedindo ajuda pra todo mundo agora. Menos pra mim que eu tô. Brincadeira. Brincadeira, pode pedir. Beijo, gente. Até daqui 15 dias. Bem-vindos à terceira temporada do Strict Sem Filtro. Uhul!